Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é fake news que o governo Lula está atacando o BPC? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Um QR Code está aparecendo aqui na tela do vídeo, o link está na descrição do vídeo, entra lá e não perde nada. Camaradas, o vídeo de hoje era para ser sobre o SUS, criação de emprego e revolução brasileira, né? Eu prometi para vocês no vídeo de segunda-feira, aliás, no vídeo de domingo, que eu ia passar essa semana debatendo emprego no Brasil, condições de trabalho, como mudar a correlação de força, a conjuntura e tal. Mas aí não dá, né? Em vez da gente fazer um debate bom, um debate propositivo, um debate sobre um programa político para a revolução brasileira com as mediações táticas, a gente tem que estar desmentindo fake news, a gente tem que estar desmentindo discurso mentiroso, né? Desmentindo o discurso mentiroso é ótimo, né, Maxwell? Mas lembrando que na sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem uma live muito importante debatendo neoliberalismo, desindustrialização e complexo petroquímico no Brasil. O canal aqui é o espaço para debate qualificado e para avançar num programa radical para mudar as condições de vida da classe trabalhadora. Mas antes de debater o que é bom, a gente vai debater o que é ruim. O que é ruim? Veja... Uma parte da bolha petista, ela entrou em transe, né? Ela entrou em transe hipnótico e começou a dizer que tudo é fake news. Que é mentira, que o governo Lula não está atacando o BPC, que o governo Lula não quer atacar seguro-desemprego, FGTS, saúde, educação e por aí vai. Eu, inclusive, naquele espaço demoníaco do Twitter, fui bem atacado ontem, porque é isso, né? A tática, por excelência, de vários setores do petismo é atacar o carteiro para não ler a carta, né? Então você desqualifica a pessoa, você ataca a pessoa, você ataca a honra da pessoa e tal, para não ler a carta, né? Para não ler o conteúdo, para não debater a ideia. E aí, o ICL publicou um vídeo nas redes sociais, que é de uma fala do Caleron, e aqui nada contra o Caleron, não tô pegando no pé dele, não é porque a gente fez um debate por esses dias, não. É que assim, viralizou, foi esse conteúdo e é o Caleron que tá falando, só por isso eu tô citando ele. E aí, é uma notícia do Aos Fatos, porque viralizou muito nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Kawaii, a ideia é que o governo Lula cortou 800 mil aposentadorias. Aí o ICL fez um vídeo dizendo que é fake o negócio, e a partir disso a bolha petista, de maneira desonesta e oportunista, tá dizendo, tá vendo tu, essa fake começou com os webcomunistas e tal. Vamos explicar para vocês em detalhe. Vocês vão ver que tem uma mentira da bolha bolsonarista, mas a mentira da bolha bolsonarista não significa que é fake, é verdade que o governo Lula está sim atacando o BPC. Vamos explicar isso aqui em detalhes para vocês, beleza? Vamos começar o seguinte, o vídeo do ICL que viralizou foi esse aqui, ó. Esse aqui é o César Caleron basicamente lendo a notícia do Aos Fatos e tal. Eu não vou botar esse vídeo inteiro porque não precisa, mas é basicamente isso. Esse vídeo, ele tá lendo uma notícia. Qual é a notícia? Vamos ver. É essa aqui, ó. Essa aqui é a notícia. É falso que o governo Lula aprovou o corte de 800 mil aposentadorias. Vamos ver o que é que diz. É falso que o governo Lula divulgou uma lista com o nome de 800 mil idosos cujas aposentadorias serão cortadas de forma automática e sem direito a recurso. O boato foi desmentido pelo INSS. As peças de desinformação tiraram do contexto um pente fino feito pelo órgão em outros benefícios e, diferentemente do que tem sido alegado, existe uma análise de dados e é garantido a defesa ao segurado. Isso não é bem verdade, mas vamos lá. Os posts com conteúdo enganoso somam mais de 300 mil visualizações no TikTok até segunda-feira. Pronto, essa aqui é basicamente a notícia, né? Aí continua, o post nas redes mente alegando que o governo Lula divulgou uma lista, não tem lista nenhuma divulgada, né, gente? Então isso é mentira, que terão suas aposentadorias cortadas pelo INSS, de forma automática e sem direito à defesa. Em nota aos fatos, o órgão previdenciário desmentiu os boatos. Na realidade, desde agosto, o INSS tem realizado revisões sobre auxílio-doença concedida há mais de 2 anos, BPC, com mais de 48 meses sem atualização de informação no cadastro único, e aqueles que não têm inscrição no CAD único. Embora o BPC seja assistencial, o INSS operacionaliza os pagamentos. As revisões, portanto, não afetam as aposentadorias de idosos com mais de 60 anos, né? Veja, o que é que está errado
nesta notícia que viralizou nas redes sociais. Veja, BPC é o benefício de prestação continuada ligado à assistência social, vinculado no âmbito do orçamento público ao Fundo Nacional de Assistência Social. Não é aquela aposentadoria que quando você tem carteira assinada, você contribui, o empregador contribui e tal, e aí quando você vai se aposentar, calcula o tempo, etc e tal. São coisas diferentes. A aposentadoria é uma coisa, o BPC é outra. Claro que para pessoas idosas que não contribuíram, recebem um BPC como uma espécie de política de renda básica para garantir sobrevivência, né? Não como aposentadoria. Então, claro que para as pessoas idosas que não contribuíram, estão na miséria e têm direito a receber o BPC, aquilo funciona como uma aposentadoria. Mas a aposentadoria e o BPC são coisas diferentes, perfeito? Tá compreendido? Então, assim, qual é o debate aqui? Qual é o debate aqui? É o BPC. Lógico que... E aí, vamos prestar muita atenção aqui. O ministro Fernando Haddad compartilhou um artigo de um economista chamado Braulio Borges, em que ele defendia congelar o valor das aposentadorias. O que é congelar, gente? É não ter reajuste acima da inflação. Toda vez que o salário mínimo aumenta, o valor da aposentadoria acompanha. O Braulio Borges defendia congelar as aposentadorias desatrelado do salário mínimo. Eu vou chamar isso, inclusive, de informação 1. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, o tweet do Haddad, compartilhando o artigo do Braulio Borges. Depois a Simone Tebet falou a mesma coisa. Inclusive, lideranças do PT, como a Gleisi Hoffmann, e não vou nem entrar no debate aqui se é teatro ou não, se é só para a plateia ver, criticaram a fala da Simone Tebet defendendo congelar as aposentadorias. Então, sim, as aposentadorias estão ameaçadas por causa do novo teto de gastos. Mais para frente a gente vai chegar lá. Mas assim, tá aí na tela a fala da Simone Tebet, em seguida, por exemplo, a fala da Gleisi sobre a fala da Simone Tebet, da crítica da Gleisi Hoffmann, né? Vou chamar de informação 2 e informação 3, Maxwell, porque como vai ter muitos materiais na tela para ficar mais fácil a tua visualização e colocar todas as informações, perfeito? Então essa questão, BPC é diferente da aposentadoria. Massa, compreendido, beleza. Não existe lista para cortar 800 mil aposentados, isso é falso. Isso significa que não existe ataque ao BPC? Não, gente. Não. E aqui vamos entender em detalhes o que está acontecendo. Vamos lá. A bolha petista faz uma mentira, quer dizer assim, é mentira que o governo Lula está atacando o BPC porque o BPC está crescendo, o número de beneficiários. Gente, o governo Bolsonaro paralisou a fila de benefícios do INSS, criou vários mecanismos burocráticos para as pessoas simplesmente não receberem benefício. Benefícios devidos, benefícios que as pessoas deveriam receber. Quando chegou junho de 2022, basicamente, o governo Bolsonaro, para tentar ganhar a reeleição, começou a tirar os entraves no INSS e deixou a fila andar. Então, já no final, no meio final de 2022, o número de beneficiários do BPC começou a crescer. Não porque teve bagunça no cadastro, por cadastro irregular, porque, gente, fazia mais de 2 anos que estava parado o número de beneficiários porque a fila não andava. A fila começou a andar. Esse crescimento continuou em 2023 e continuou em 2024. E aí, ele continuou fundamentalmente por 3 motivos, né? Primeiro, tinha uma demanda represada por causa do governo Bolsonaro, né, que não deixava a fila andar. Então é mentira que Bolsonaro bagunçou o cadastro e botou todo mundo para dentro e agora tem que combater fraude. Foi o exato contrário, sabe? Ele está crescendo também porque tem um aumento de concessão para o BPC para pessoas com deficiência, né? E aí tem uma polêmica muito grande aí em relação à questão de autismo, porque tem aumentado muito a concessão de BPC por diagnóstico de autismo, e aí tem um debate aqui muito longo da psicologia, enfim, sobre autismo, que eu não vou entrar nesse vídeo. E tem uma própria demanda de envelhecimento da população, né? A população está envelhecendo no Brasil, o emprego formal está cada vez mais difícil e tal. Então há uma tendência a crescimento de solicitação do BPC. Porque, veja, gente, hoje no Brasil, a cada 3 trabalhadores, só um tem carteira assinada, viu? Vocês mentem aí dizendo que o Brasil está próximo do pleno emprego. A metodologia de cálculo do IBGE, que foi adotada no governo Temer e seguida até hoje, não é fraude do IBGE, é uma metodologia, a meu ver, equivocada. É uma metodologia que considera empregado quem tem trabalho informal, não tem carteira assinada, nem por aí vai. Percebe? Então a gente tem um problema. Já, daqui a 15, 20, 25 anos,
A gente vai ter 40 milhões de pessoas que não trabalharam com carteira assinada em nenhum momento da vida e vão estar à idade de se aposentar, sabe? É isso. Então, assim, tem um problema que já está se expressando agora. A tendência de curto, médio e longo prazo é aumentar cada vez mais a demanda pelo BPC. Porque se você chegou na fase idosa da sua vida, você é uma pessoa pobre, miserável, não tem renda, e você não contribui com a Previdência, você tem direito a solicitar o BPC. Vamos abrir aqui uma reportagem do UOL mostrando por que cresceu o número de beneficiários do BPC em 2023 e 2024. Ó, esse texto aqui do UOL, que eu vou colocar ele na descrição do vídeo, ele é perfeito porque explica de maneira bem didática a coisa. Tá aqui, ó. A alta do BPC começou no governo Bolsonaro, há 3 meses das eleições de 2022, assim como ocorreu com o Auxílio Brasil. O número de beneficiários do BPC estava estabilizado fazia 4 anos, desde 2018, até que, subitamente, entre junho de 2022, começou a aumentar. Nesse mesmo mês, o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família no governo Bolsonaro, subiu para R$ 600 reais, o número de beneficiários também disparou. No governo Lula, o BPC continuou crescendo, enquanto o retorno do Bolsa Família foi acompanhado de um freio de arrumação. Veja, havia evidências de fraude em massa no Auxílio Brasil após a adoção de R$ 600 reais. A medida fez com que a maior parte de novos contemplados alegasse morar sozinho. O governo Lula iniciou uma revisão do cadastro. Aí, a partir disso, a matéria começou a explicar por que o número de beneficiários do BPC cresceu. Veja, em Roraima, o número de idosos no BPC aumentou 108% em 2 anos. A comparação é de abril de 2022 a abril de 2024, o último mês com dados estaduais disponíveis. No país, a alta foi de 22% nesse período. A inclusão no BPC de idosos venezuelanos que ingressaram no Brasil via Roraima é uma das razões da alta. Então, assim, Roraima aumentou mais de 100% o número de beneficiários do BPC. É fraude? Não, gente. Os imigrantes venezuelanos. É para o quê? Para deixar o povo morrendo de fome, na miséria? Não, né? Espero que não. Inclusive, assim, se você aí se acha de esquerda e você acha assim, não, imigrante venezuelano recebendo BPC, deixa morrer de fome. Eu tenho uma notícia pra você, viu? Você não é de esquerda. Só pra você saber, viu? Só pra você saber. No estado do Rio de Janeiro, o número de pessoas com deficiência no BPC subiu 44% desde 2022. Na cidade do Rio de Janeiro, ainda mais, 57%. É bem acima da média nacional. O INSS do Rio de Janeiro disse que vem trabalhando para reduzir a fila de espera para o benefício, o que proporcionou uma resposta mais ágil e eficiente aos brasileiros. Então, assim, a fila começou a andar. A partir do momento que a fila começou a andar, o número de benefícios concedidos cresceu, né? Por causa do que a fila estava represada, paralisada no governo Bolsonaro. Veja, aqui isso é bem claro. Como o benefício ficou estável de 2018 a 2022, é possível que o número de beneficiados estivesse represado. O período de 2018 até o primeiro semestre de 2022 foi o único em toda a série histórica do BPC em que não houve crescimento no número de benefícios. Veja, nunca na história do BPC, o Lula adora essa frase, né? Nunca na história do BPC se passou quase 4 anos sem crescimento no número de pessoas que recebem o BPC. Pela primeira vez em toda a história brasileira, desde que o BPC foi adotado há mais de 20 anos, passou quase 4 anos com o número de beneficiários paralisado, congelado. Então, é claro, gente, que a partir do momento que a fila começasse a andar, depois que o governo Bolsonaro parasse de sabotar, né, a concessão do BPC, é claro que o número de beneficiários iria crescer. Vocês entendem? Sabe? É isso, gente. Veja, nunca antes da história do BPC se passou quase 4 anos sem crescer o número de beneficiários. Isso só aconteceu no governo Bolsonaro. Então é mentira que Bolsonaro bagunçou o cadastro e todo mundo entrou. O que aconteceu foi justamente o contrário. Sacaram? E aí tem outro ponto aqui importante, né? Vamos lá, aqui ó. Outra razão para o crescimento do BPC é a alta judicialização. Mais de 400 mil pessoas tiveram BPC negado pelo INSS, mas conseguiram reverter a decisão na justiça e hoje estão na folha do programa social. Muitos casos se referem a pessoas cuja renda familiar é maior que o mínimo estabelecido pelo BPC. Então, fundamentalmente, foi por isso que o BPC cresceu, veja. Aí alguém pega, mas Jones, tem indício de fraude? Veja o que a própria reportagem diz. Ó, aqui ó. Presta atenção aqui, viu, gente? Não há indício de fraudes tão evidentes como os solteiros do Auxílio Brasil de Bolsonaro.
Além disso, no caso das pessoas com deficiência, que representam 55% dos beneficiários do BPC, os pedidos passam por perícia do INSS. É uma camada a mais de combate a fraudes em comparação com outros benefícios sociais. Veja, vou até abrir a tela para explicar isso. Como é que funcionou no Bolsa Família, no Auxílio Brasil durante o governo Bolsonaro? Como o valor aumentou muito, o que as pessoas fizeram? E aí, veja, eu não tô nem fazendo juízo moral, viu? Eu acho que é assim, né? A classe dominante brasileira ganha bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro do Estado, né, do fundo público. Eu não vejo problema moral nenhum. Por exemplo, uma família pobre, aí morava 3 pessoas na casa. Aí uma pessoa se cadastrou no Auxílio Brasil como morando sozinha, né? Conseguiu a conta de luz, a conta de água, um comprovante de residência X, não importa, e se cadastrou morando sozinha. Aí passou a receber o Auxílio Brasil a pessoa que já morava naquela casa, mais uma pessoa que se cadastrou morando sozinha. Nesse sentido, é muito fácil de você detectar a fraude, entendeu? É muito fácil, só você ver assim, peraí, porra. Então, durante 10 anos, essa pessoa aqui esteve no cadastro morando numa casa que recebia benefício. Aí, assim que aumentou o Auxílio Brasil, ela cadastrou um novo endereço dizendo que mora sozinha para receber o benefício. Suspeita de fraude. E aqui, veja, suspeita de fraude desde uma perspectiva burocrática. Repito, eu não faço juízo moral sobre isso não, viu? Eu não faço juízo moral sobre isso não. É o agronegócio recebendo 400 bilhões por ano, os rentistas da dívida pública recebendo 800 bilhões por ano, é a grande burguesia recebendo 400, 500 bilhões por ano de exoneração fiscal. Eu vou fazer juízo moral contra trabalhador que pegou um comprovante para receber R$600 a mais, gente classe média com muito dinheiro, gente rica que recebeu Auxílio Brasil, aí beleza. Aí, pau neles. Mas assim, eu não faço juízo moral contra trabalhador. Então assim, não existe suspeita de fraude clara no BPC. Nenhuma. Inclusive, passa por perícia, né? Passa por perícia. E as pessoas que não passam por perícia são quem, gente? São pessoas idosas. Veja, não tem como você fraudar que é idoso, né, gente? Idoso é idoso. A pessoa vai fraudar a carteira de identidade, vai fraudar o registro. Veja, uma parte são pessoas idosas que estão na miséria e nunca contribuíram. A não ser que você diga que uma pessoa é idosa, ela tem um patrimônio de classe média, mas ela deu um jeito de esconder esse patrimônio na conta de parentes e por aí vai, não sei o que, não sei o que. Mas isso também é muito fácil de detectar. Então veja, uma parte dos beneficiários do BPC são pessoas idosas. Vai fraudar como? Sabe? Enfim, tal. E aí pode ter, por exemplo, o idoso já morreu e está recebendo, não sei. Beleza. Pode ter coisas assim, mas assim, eu vou mostrar para vocês agora qual é a questão, né? O governo quer economizar 9 bilhões. Economizar, entre aspas, vou explicar isso. 9 bilhões dizendo que tem fraude no BPC. Tem fraude de 9 bilhões? É o quê? São idosos que fraudaram, já morreram, a família tá recebendo, o cara tem muito dinheiro, não deveria receber. E a outra parte são pessoas com deficiência, passam por perícia do INSS. A não ser que você diga que tem um esquema de fraude em massa no INSS. Ninguém explica isso. Perfeito? Perfeito? Então vamos lá. E aqui a gente passa para a segunda parte. O governo Lula está atacando o BPC? Sim. E quem diz isso é o próprio PT. Vamos lá. Essa matéria, como vocês podem ver, está no site do próprio PT. Então assim, o que diz essa matéria? Gente, lembra que a presidenta Dilma Rousseff aprovou a desoneração da folha de pagamento para as grandes empresas, com a desculpa que isso ia gerar emprego? Lembra disso? Pronto, está até hoje, né? O STF disse que tinha que achar uma fonte de compensação para essas desonerações, senão elas iriam cair. E aí, o governo Lula começou a trabalhar para arrumar as fontes de financiamento dessa desoneração. Desoneração para quem, gente? Desoneração para Rede Globo, para Folha de São Paulo, para o Estadão, para Gerdau, para Votorantim, para JBS Friboi, para as grandes empresas. É desoneração da folha de pagamento para as grandes empresas. Foi feito um acordo no âmbito do Congresso Nacional para garantir a aprovação disso. E aqui é o ponto fundamental. Eu errei dizendo que o projeto foi apresentado pelo Jacques Wagner. Na verdade, o projeto foi relatado pelo Jacques Wagner. É um bocado de petista maluco. Saiu dizendo assim, Jones, você está fazendo fake news. Não, beleza, gente. O projeto não foi apresentado pelo Jacques Wagner, foi relatado pelo Jacques Wagner. Do ponto de vista
legislativo, relatar um projeto é tão importante quanto apresentá-lo. Tanto é assim que todo deputado ou deputada que relata um projeto coloca na sua conta, na sua biografia, a aprovação daquele projeto. Então, por exemplo, um exemplo banal, a Tabata Amaral, ela passou a eleição inteira de São Paulo dizendo: eu apresentei ou relatei mais de 17 projetos. Aí falava de pé de meia, falava de Fundeb, falava... Então é isso, todo deputado, deputada, senador, senadora, coloca na sua conta, como obra sua, apresentar ou relatar um projeto, beleza? Então, assim, tá explicado. Eu me confundi. O Jacques Wagner não apresentou o projeto, ele relatou o projeto. Aí vamos ver qual é o projeto. O projeto é basicamente o seguinte, vê só, tem que arrumar bilhões para garantir a desoneração da folha de pagamento para 17 setores do capital. Uma das fontes de financiamento é essa aqui, ó. Tá no site do PT, viu, gente? Aqui, ó. Pente fino no INSS e programas sociais. O projeto prevê que o Instituto Nacional do Seguro Social poderá adotar medidas para conter prejuízos de pagamento de benefícios decorrentes de fraude e irregularidade. O texto também estabelece regras para adesão e regularização do benefício de prestação continuada, que registrou o crescimento significativo de concessões esse ano. Então, o próprio PT... no site deles no Congresso, diz que o crescimento da concessão de benefícios é sinal de fraude. E não é. Já expliquei para vocês. Só que aí, o que é que o texto do PT não fala? Está no site do PT. Inclusive, antes de explicar isso, mostrar aqui, ó. Senador Jacques Wagner se orgulhando do projeto que ele relatou. Apresentei há pouco no plenário do Senado o relatório ao projeto de lei que prevê... ele fala em reoneração gradual, mas isso é mentira, mantém a desoneração. O resultado do texto é um longo processo de negociação entre governo, Congresso e sociedade e prevê uma série de medidas para compensação para evitar que o orçamento do país fique descoberto. Tá aqui Jacques Wagner se orgulhando do que ele fez. Massa? Aí vamos entender o que é que o site do PT não fala para você. Vamos lá. Aí vamos lá, vou mostrar para vocês. Esse texto aqui está no site da revista Movimento, né? Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó, esse é o título. Maioria da bancada do PSOL colabora com ajuste fiscal contra os mais pobres, né? Exceto, vale dizer, Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona e Glauber Braga. Vamos ver o que é que está escrito aqui, gente. Vamos lá. Agora, as portarias foram incorporadas ao projeto de lei 1847 de 2024, oferecendo ainda mais garantias ao grande capital de que os ataques ao BPC serão permanentes e estruturais, em conformidade com as exigências de compensação fiscal para viabilizar a continuidade da desoneração da folha de pagamento. Veja, só reforçando a explicação, foi aprovado que vai continuar a desoneração fiscal para 17 setores do grande capital, que vai dar mais de 19 bilhões. É preciso garantir as fontes de financiamento para isso. Ah, vai fazer um mero pente fino, Jones. Não, tem uma meta de corte, percebe? Tem uma meta de corte. Que meta é essa? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, incluiu no PL 1847 cortes no BPC e no seguro-defesa como contrapartida à desoneração. E ainda abriu brechas para futuros decretos que possam revisar qualquer benefícios administrativos pelo INSS, como a aposentadoria por invalidez, ampliando significativamente o alcance dessa medida. Veja, de acordo com a estimativa do próprio governo, os gastos com o BPC deverão ser reduzidos em cerca de 6,6 bilhões com esse pente fino, valor que representa menos da metade do impacto estimado da desoneração, segundo projeções do Ministério da Fazenda. Esse corte afetará diretamente 670 mil pessoas em 2025. Gente, vamos lá. Como é que existe pente fino quando tem uma meta de corte? Vocês entenderam isso? Vejam, o governo aprovou um projeto de lei defendido pelo governo Lula, relatado pelo senador Jacques Wagner, que é para financiar a desoneração de 17 setores do grande capital, repetindo, a desoneração para a JBS, para a Globo, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para o SBT, para Plano de Saúde e por aí vai. Ele definiu que tem que cortar mais de 6 bilhões do BPC, cortando mais de 600 mil pessoas do BPC. Então tem uma meta de corte, percebe? Não é assim, não. Vamos fazer um pente fino nos programas sociais para ver quanta gente economiza. Não. Tem uma meta de corte. Então vamos aceitar para argumentar que exista fraude. Para argumentar, não, existe fraude. Vamos lá. Para argumentar.
Vamos dizer que passou o pente fino, aí descobriu que tem 1 bilhão em termos de benefícios indevidos, que tem que cortar, sabe? Não pode parar aí, tem que continuar, porque tem uma meta de corte. Vocês entenderam? Gente, pelo amor de Deus, como é que isso é só combate às supostas fraudes quando você define uma meta? Você define uma meta de corte. Você diz assim, ó, tem que cortar no cálculo do Ministério da Fazenda, tem que cortar no cálculo do Ministério da Fazenda até, no mínimo, 6,6 bilhões. Então, assim, tem meta de corte. Tem meta de corte, sabe? Não é porra de combate à fraude, é cortar do BPC para garantir o financiamento a 17 setores do grande capital a partir da desoneração da folha de pagamento. E é transferir riqueza de pobre, de miserável, para o grande capital. Isso é um ataque ao BPC, gente. A ideia é cortar até 11% dos beneficiários do BPC. Sabe? É cortar 1 a cada 10 pessoas que recebem o BPC. Gente, como é que isso não é um ataque? Como é que isso é fake news? Percebe? Estou mentindo para vocês. E aí, vamos lá. Como é que vai fazer esse corte? Vou explicar para vocês. Primeira coisa, essa ideia de fazer pente fino, ela não é velha. Foi tentada no governo Bolsonaro, inclusive o PT foi contra. A saída da equipe econômica do governo Lula, então, foi recorrer à velha tática dos pentes finos. Vale lembrar que a mesma lógica foi aplicada pelos governos Temer e Bolsonaro, então fortemente combatidos pela esquerda. Em publicação oficial do PT de 2019, o partido lembrava que a Operação Pente Fino do governo Bolsonaro ameaçava direitos dos mais pobres. Vamos abrir a publicação do PT? Aqui, olha, gente. Olha, 2019, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. 2019. Operação Pente Fino de Bolsonaro ameaça direitos dos mais carentes. Aí, quando era Bolsonaro, o PT dizia que não existia prova nenhuma de fraude e queria a prova da fraude, dizendo que isso é só uma tática para atacar direitos sociais. Aí, hoje em dia, o petista miserável, não todos, viu, gente? Mas o petista miserável repete o mesmo discurso de Bolsonaro, só que agora para defender o governo Lula. Vocês entenderam, né? Vamos lá, mas voltando para o texto. O texto lembrava que o objetivo era fazer ajuste fiscal, reduzindo o programa e que a revisão dos benefícios, por certo, traria como efeito perverso o cancelamento indevido de benefícios. Entretanto, o governo liderado pelo partido anunciou que seguirá a mesma cartilha e prevê o cancelamento de 670,4 mil benefícios do BPC em 2025. Presta atenção aqui. Dentre as medidas concretas dessa ofensiva, no final de julho, o governo publicou 2 portarias que alteram os critérios e exigências para o cadastramento e recebimento do BPC. Uma das portarias determina que, para continuar recebendo o benefício, o beneficiário deve estar inscrito no CAD único, caso contrário, o benefício será suspenso. Outra exige o cadastramento biométrico e a realização de revisões periódicas. Após a notificação bancária, os beneficiários terão apenas 45 dias dos municípios de pequeno porte para regularizar a situação. Caso não haja confirmação da notificação bancária ou de outros canais de comunicação, o crédito será bloqueado em 30 dias após o envio da notificação. O não cumprimento dessa exigência resultará na suspensão do benefício, desde que a ciência da notificação seja comprovada. Se a ciência não for comprovada em até 30 dias, o valor será bloqueado. Então veja, gente, repare que isso não pega fraude nenhuma. Isso, e aí vou até abrir a tela para dar um exemplo para vocês. Imagine, eu já dei esse exemplo no vídeo do meu canal, mas não custa repetir não, tudo certo, tamo junto. Veja, imagine você tem carteira de motorista. E aí, do nada, o Detran decide que todo mundo que tem carteira de motorista tem até 45 dias. Nesse caso, o BPC é para cidades pequenas esse prazo, né? Cidades médias e grandes muda o prazo. Mas tem até 45 dias para fazer um exame de audição e provar que está com a audição perfeita. Todo mundo que não conseguir entregar esse exame em até 45 dias vai ter a carteira de motorista suspensa. Veja, aí vamos imaginar que você, Chiboquinha, teve a carteira de motorista suspensa. Isso prova que você fraudou a carteira de motorista ou que você era um mau motorista? Não, você só não conseguiu cumprir o prazo de 45 dias. É isso que o governo está fazendo. O governo vai criar mecanismos burocráticos para cortar as pessoas do BPC, gente. Gente, porque veja, se a ideia fosse só melhorar a eficiência da política, o que é que o governo deveria fazer? O governo deveria fazer uma busca ativa para garantir que todas as pessoas que
devem receber estejam recebendo, né? E aí, digo mais. Vamos argumentar aqui. Achamos 100 mil cadastros irregulares e o benefício tem que ser suspenso. Massa. O que é que se faria? Pegaria esse dinheiro economizado e colocaria para benefícios de pessoas que precisam. Não é isso, beleza? Mas não, gente. Todo mundo que for cortado do BPC, o dinheiro vai para onde? O dinheiro vai para beneficiar 17 setores do grande capital, porque foi aprovado um projeto de lei que diz que vai cortar dinheiro do BPC para financiar isso. Projeto de lei 1847/2024, relatado pelo senador Jacques Wagner. Veja, não é fácil de entender isso, não. Então, voltando aqui. Inclusive, acho que eu nem mostrei o título desse texto. Por que o BPC está ameaçado? Percebe? Então, veja, é mentira que o BPC está sob ataque? Não, gente. O governo Lula está atacando o BPC, mas não só agora. Veja, e aqui esse ponto é fundamental. O novo teto de gastos, chamado de arcabouço fiscal, ele é incompatível, não consegue conviver o BPC e o novo teto de gastos no médio e longo prazo. Então, vai cair um dos dois. Ou vai cair o BPC, ou vai cair o novo teto de gastos. É isso. O novo teto de gastos, ele é incompatível com o piso constitucional da saúde e da educação, com o crescimento dos gastos com previdência social, com o crescimento dos gastos com o BPC e com a valorização do salário mínimo. A médio e longo prazo, ou cai um ou cai outro. Não tem o que fazer. Aí você acha assim, Jones, isso é um exagero de sua parte. Não, quem fala isso abertamente é o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ver o que é que o Fernando Haddad falou numa entrevista recente para Mônica Bergamo. Gente, tá aqui, ó, o Fernando Haddad dizendo o seguinte: o mercado está entendendo que a soma das partes, a soma do salário mínimo, saúde, educação, BPC, é maior do que o todo. Ou seja, vai chegar uma hora que esse limite de 2,5% de crescimento das despesas em relação à receita, que é o limite do novo teto de gastos, não vai ser respeitado. Ainda que a Receita responda, o arcabouço fiscal não vai funcionar se a despesa não estiver limitada. Aqui é o ministro dizendo, gente, pelo amor de Deus. Ainda que a Receita responda, o arcabouço fiscal, leia-se, novo teto de gastos, não vai funcionar se a despesa não estiver limitada. Haddad, falo para o presidente exatamente o que estou falando para você. Aí a Mônica Bergamo fala que precisa ajustar a despesa. Aí o Haddad diz: nós precisamos enfrentar essa questão para as pessoas enxergarem que a soma das partes vai caber num todo. Aí começou uns fanáticos, postura de gado, viu, gente, dizendo assim: o Haddad não falou isso é invenção da Mônica Bergamo. Por quê? Porque na versão em vídeo da entrevista, o Haddad não fala diretamente BPC, salário mínimo, saúde, educação. Gente, a entrevista em vídeo, ela tá editada, é um resumo da entrevista completa. Não é mentira da Mônica Bergamo, o Haddad falou isso. No site da Folha de São Paulo, você consegue ouvir a entrevista inteira em áudio, e o Haddad fala isso, é por isso que tá no texto, não tem nada de invenção da Mônica Bergamo. Então, assim, gente, o ministro assumiu que o arcabouço fiscal é um teto de gastos, está dito abertamente na entrevista. E ele assumiu que o novo teto de gastos é incompatível no médio e longo prazo com o BPC, piso constitucional da saúde e da educação, e com valorização do salário mínimo, gente. Pelo amor de Deus. E aí, veja, desculpa, é muito difícil assim manter a calma. Vocês estão se comportando igual o gado bolsonarista. O ministro disse que é incompatível, sabe? Ele assumiu finalmente o programa dele, que foi aprovar o novo teto de gastos para destruir os direitos sociais da Constituição de 88, que a classe trabalhadora arrancou com muita luta. Percebe? Veja, tem um texto muito bom de Outras Palavras. Bota aí na tela, Maxwell, A Cruzada de Fernando Haddad contra a Saúde e a Educação, do Antônio Martins. E tem outro texto que eu já citei 1000 vezes aqui no canal, Não Existe Alternativa, do professor Pedro Paulo Bastos, no site A Terra é Redonda, que ele explica porque o novo teto de gastos vai reduzir o gasto público, vai reduzir o Estado ano após ano e vai destruindo direitos sociais. Então veja, sim, gente, o BPC está ameaçado. O piso constitucional da saúde e da educação está ameaçado. Percebe? Está ameaçado. A política de valorização do salário mínimo está ameaçada.
A Previdência Social está ameaçada, o FGTS está ameaçado, o seguro-desemprego está ameaçado, porque enquanto tiver um novo teto de gastos, tudo isso está ameaçado. Esse ano, o governo Lula tentou mudar o conceito de receita corrente líquida e tirar 20 bilhões por ano do SUS. Sabe por que isso não foi aprovado? Por causa do Centrão. Eu falei disso aqui no meu canal. Bota aí na tela, Maxwell, o texto do Outras Palavras. A ameaça que ronda o SUS, o perigo que ronda o SUS quase perdeu dinheiro, alguma coisa assim. É só ler o texto, tá lá, gente. O SUS, esse ano, faz alguns meses, 2, 3 meses, quase perdeu 20 bilhões por ano, porque o governo Lula, Fernando Haddad, fez um acordo com Arthur Lira para mudar o conceito de receita corrente líquida, porque o piso constitucional da saúde é 15% da receita corrente líquida, é obrigatório gastar com saúde. Então, eu queria mudar o conceito de receita corrente líquida para ter menos dinheiro pro SUS, gente. Aí vocês, em vez de vocês que se dizem lulistas de esquerda, em vez de pressionar o governo para cumprir suas promessas de campanha, para não fazer ataque à classe trabalhadora, para não fazer uma política antipopular, vocês ficam mentindo igual o gado bolsonarista. Não é possível não, gente. Aí vá, me ataque, fale mal de mim, me calunei, fale, fique à vontade. Mas assim, gente, você que tem a cabeça minimamente aberta, a argumentação aqui tem alguma falha? Tem alguma inconsistência? Tem alguma mentira? Tem alguma informação errada? Pelo amor de Jesus Cristo, tem algo que eu errei? Eu errei na análise, sabe? Não é possível, gente. Não é possível. Ver gente de esquerda mentindo. O governo Bolsonaro bagunçou o cadastro do BPC. Gente, isso não existe. O governo Bolsonaro fez justamente o contrário. O governo Bolsonaro ele paralisou a fila do BPC. Foi a primeira vez em toda a história do programa que o BPC passou mais de 3 anos sem crescimento no número de beneficiários. O governo Bolsonaro paralisou o programa. O BPC, gente, uma parte são pessoas idosas que não conseguiram contribuir com a Previdência para ter direito de se aposentar, e outra parte são pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência passam por perícia do INSS. Que esquema de fraude do satanás é esse? Que 10% dos beneficiários do BPC são supostas fraudes. Como foi que fez isso? Tem o quê? Tem um esquema de corrupção, para garantir BPC no INSS? É isso que vocês estão falando? Ou o quê? Ou as pessoas idosas que recebem o BPC não são idosas não, estão o quê? Falsificando carteira de identidade, A galera tá fazendo carteira falsa na 25 de março, ou então na Conta Boa Vista em Recife, ou então, sei lá, o nome de uma rua de feira do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, e aí a galera tem 50 anos, mas na carteira de identidade tá dando que tem 60, 70, e tá recebendo BPC. Pelo amor de Deus, gente, não é possível, sabe? Eu fico triste, de verdade, assim, decepcionado não, porque eu já não espero nada de uma galera aí. Mas assim, eu fico triste, velho, porque, porra, eu gostaria de estar muito mais debatendo aqui propostas para o futuro do Brasil, debatendo ideia, debatendo as formas de a gente realmente enfrentar a extrema-direita, o neoliberalismo, mudar a correlação de forças, enfrentar a dependência brasileira, colocar em perspectiva a Revolução Brasileira, mas eu tenho que estar aqui desmentindo fake news, desmentindo conversa de gado, desmentindo mentira, desmentindo gente que não vê problema do governo Lula cortar BPC, de gente que vai passar fome. Gente que vai passar fome. Quem não recebeu o BPC, quando for cortado e é miserável, vai passar fome. As pessoas vão passar fome. Em vez de vocês criticarem o governo, em vez de vocês cobrarem, vocês estão passando pano. Bandigado do caralho. Não é possível não, gente. Pelo amor de Deus. Se você receber a informação errada, você tá equivocado, beleza. Tá o material aqui na descrição do vídeo. Quer dizer, no primeiro comentário fixo. Leia, pelo amor de Deus. Leia com calma. Me diga se tem alguma informação errada, mas por favor. Não é possível, viu? Não é possível, sabe? Fica até suando aqui, suando pra caralho. Porque bicho é pra ficar maluco, velho. Vê gente que se diz de esquerda defendendo cortar BPC de idosos e de pessoas com deficiência para garantir financiamento para 17 setores do grande capital. É tirar dinheiro do bolso do pobre, do miserável, para dar para a Rede Globo, para dar para a JBS, para dar para a Folha de São Paulo, para dar para o Estadão, para dar para Gerdau, para dar para Odebrecht. Odebrecht não existe mais, é Novo Honor, né? Para dar para Camargo Correia, para Moura do B. Sabe? É inacreditável. É inacreditável. Na moral, de verdade, assim. De verdade. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Meu cabelo ficou todo bagunçado no final, né? Ficou com cabelão, porra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.